Muito boa tarde, meu nome é Paula Torlai, sou Head de Comunicação e Marketing da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Hoje temos o lançamento do livro Fundamentos de Análise Fractográfica de Falhas de Materiais Metálicos, do professor mestre e doutor Cássio Barbosa. Antes de iniciar o webinar, professor, você poderia, por favor, explicar para a gente como foi o processo de criação desse livro? Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer a vocês todos, a ABM, né, e todos que me proporcionaram essa oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. Basicamente, esse livro ele surgiu ao longo do tempo, né? Eu fui lecionando alguns cursos sobre análise de falhas, alguns internos dentro do NT, outros já sob organização da ABM, né? E então os próprios alunos sugeriram que eu escrevesse um texto sobre os conceitos fundamentais. Nós aqui no Brasil temos excelentes livros de relatos de casos de falhas, como os que foram escritos pelo professor César Azevedo, da USP, como o engenheiro André Pelicione, da Petrobras, e vários outros, os engenheiros Eduardo Serra, do CEPEL, e vários outros que escreveram excelentes livros sobre relatos de casos, que eu até recomendo no texto que eu escrevi agora, para aprofundamento de leitura. Mas, assim, os alunos pediram uma coisa que fosse mais básica. Então, a ideia justamente foi proporcionar esse texto de fundamentos básicos sobre o assunto. Se eu vou conseguir ou não, eu acho que depende da reação das pessoas que lerem, né, que se interessarem e que comentarem sobre o livro, basicamente. Legal, obrigada, professor. Para falar um pouco sobre a estratégia da associação, vamos chamar o nosso diretor de desenvolvimento de competências, Valdomiro Romano da Silva. Valdomiro, boa tarde. Esse título faz parte da coleção de livros ABM e é o segundo lançamento do ano, não é isso? Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui pela segunda vez, né, para lançar mais um livro da nossa coleção. Como todos sabem, a ABM tem como sua missão, né, gerar e difundir conhecimento. E para cumprir com essa missão, a ABM, então, tem vários produtos e serviços, né, tem eventos, tem cursos, tem treinamentos, tem webinars, e tem a sua coleção de livros como um dos principais produtos, né, para cumprir, então, com essa missão de difundir, gerar e difundir conhecimento. Atualmente, nós temos cerca de 20 títulos dessa coleção, porém, esses 20 títulos têm já uma idade aí entre 10 e 25 anos, né? Isso, para livro técnico, é uma idade muito avançada, né? Então, os assuntos técnicos, os livros técnicos, eles exigem, né, atualização de informações, de conhecimento, incorporação de conhecimento de novos processos, equipamentos, tecnologias, né? Então, associado a isso, a gente teve também esgotamento de alguns títulos importantes. Então, com isso, a gente traçou um plano, né, de atualização da coleção de livros da ABM. E há 2 meses atrás, a gente teve o lançamento do primeiro livro gerado por esse plano, né? Que foi o livro de tratamento térmico dos aços do professor Pinedo. E hoje, para nossa felicidade, a gente está aqui para lançar o segundo livro, né? Dentro dessa estratégia, que é o livro aí do Cássio Barbosa, que nos procurou, mostrando a proposta, né, desse conteúdo que foi prontamente aceita pela ABM, incorporada na nossa coleção de livros, né, tendo em vista aí a importância do tema e o interesse que esse tema sempre atrai para a nossa comunidade, né. Então, a gente tem uma satisfação muito grande, né, de estar aqui hoje para lançar esse segundo livro. Pretendemos continuar com esses lançamentos, não digo para esse ano, mas para o ano que vem, né? Temos aí planos de lançar novos livros. E esse plano, a concretização desse plano só é possível, só foi possível, né? Está sendo possível com a parceria da editora Blucher, né? A quem eu agradeço em nome do Eduardo aqui, que vai participar conosco aqui em breve, né? A quem eu agradeço e desafio, né, e convido a continuar nos apoiando, né, Eduardo, nessa parceria com a ABM, para que a gente possa, no ano que vem,
continuar com esses lançamentos, né, com essa atualização da nossa coleção, que contribui aí para a formação não apenas de jovens e estudantes, né, como também de profissionais. Então, mais uma vez, eu parabenizo aí o Cássio, né, pelo seu livro, pela sua excelente contribuição e agradeço aí a todos pela participação. Obrigada, Valdomiro. Então, desde março desse ano, a Livraria ABM está hospedada no site da editora Blucher. Para falar um pouco mais sobre essa parceria, eu chamo o diretor da editora, Eduardo Blucher. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer por estar aqui e já me desculpar pelo espaço um pouco precário que eu estou. É um evento de inovação em Florianópolis e eu saí do evento só para pedir um pouco de desculpa em relação a algum ruído externo. A relação com a ABM não é mais de parceria, vou dizer que é simbiótica. Os conteúdos que são produzidos, o que a Blucher consegue fazer é, de fato, a tecnologia de ponta, é o limite do conhecimento que a gente consegue na área de materiais no Brasil. E isso só é possível com essa parceria, com esse lugar que a gente tem junto com a ABM, com os livros que a gente tem produzido, desde a base da pirâmide do conhecimento até o limite de onde a gente faz. Então, não só ter a loja da ABM dentro, mas os novos títulos, o planejamento editorial do ano que vem, o professor Cássio hoje, tudo isso conhecimento, e para a gente é uma honra fazer parte disso. Então, da minha parte, é só para falar muito obrigado e um ótimo evento. Obrigada, Eduardo. Bem, vocês podem enviar suas perguntas por meio do chat ao longo de toda a apresentação. Ao término, o professor Cássio vai responder as perguntas que forem possíveis dentro do tempo programado, ok? Quem fará a abertura do conteúdo é o professor Vilianque de Moraes, que também é um especialista no assunto. Em seguida, o professor Cássio fará, então, a sua apresentação. Boa tarde, Vili. Boa tarde, Paula. Boa tarde aos demais colegas aí presentes. É um prazer poder estar aqui com vocês todos para poder fazer essa introdução, né, para poder fazer a explanação aqui sobre o livro do nosso colega Cássio Barbosa, Fundamentos de Análise Fractográficos de Falhas de Materiais Metálicos. Para poder descrever um pouco sobre esse livro, né, eu queria só comentar um pouco no meu contexto, né, para poder justificar justamente, né, as falas que vou ter aqui a respeito da publicação. Tá? Então, para começar, né, a minha apresentação, meu nome é Vilianque de Moraes. Eu sou formado em técnico em metalurgia na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, engenheiro metalurgista pela Escola de Minas de Ouro Preto, mestre em engenharia de materiais metalúrgica, né, pela PUC do Rio, e agora, né, com meados, né, do meu doutorado aqui pela Poli-USP. Eu tenho uma carreira acadêmica muito mesclada com a parte industrial. Eu comecei como professor, tive um tempo durante a minha carreira que eu era também analista de uma grande siderúrgica para desenvolvimento de materiais, mas sempre com a carreira acadêmica em paralelo. E durante esse prazo todo, esse tempo todo que estava atuando na siderúrgica, no caso a Cosipa, depois os em Minas Cubatão, a gente sempre estava envolvido com análise e desempenho de materiais, né? Porque no nosso trabalho de desenvolvimento de produtos, nós íamos até clientes, verificar o desempenho desses materiais nos clientes e detectar eventuais falhas em produtos similares, né, ou potenciais falhas em produtos que nós iríamos enviar para os nossos clientes. Então, é muito importante nós conseguirmos quantificar e prever, né, as falhas e também, claro, né, analisar as falhas já existentes ou que ocorreram, para que nós não incorramos no erro de repetir essas falhas novamente. Então, é muito importante, né, essa nossa atuação, tanto a parte acadêmica quanto a parte profissional, tá? E isso eu pude sentir ao longo desses anos todos, né, na siderúrgica. Depois eu me dediquei a uma empresa de consultoria na área principalmente na área de soldagem, mas também em outras áreas do setor metal mecânico, e finalmente, a pedido dos meus alunos das universidades que atuam, né, eu abri uma empresa e tenho feito trabalhos desde então nessas áreas. Tá? Como eu mesmo falei, né, eu trabalhei em empresas, né, e sempre atuei em universidade de maneira ou
exclusiva ou em paralelo com empresas, né? E na nossa região aqui, no caso, estou localizado na Baixada Santista, eu sou professor da Universidade Santa Cecília e também da Universidade de Ribeirão Preto, que tem um campus aqui na região. Então, na nossa região aqui da Baixada Santista, nós temos um grande polo industrial, e tanto o polo industrial de Cubatão, químico, petroquímico, quanto o polo industrial envolvido com as atividades portuárias, né, e retroportuárias aqui da região. E os nossos alunos e as nossas empresas aqui na região, elas têm uma demanda muito forte, muito séria de análise de falhas, de análise de confiabilidade, de desempenho dos materiais frente à sua utilização, porque todas as empresas, de uma maneira geral, né, todas as áreas de atuação humana, de uma maneira geral, elas enfrentam desgaste, enfrentam degradações ao longo da sua vida útil, ao longo de sua utilização, em qualquer área, particularmente das áreas industriais. E hoje em dia, vocês devem saber muito bem, né, muitos de vocês sabem muito melhor do que nós, que a indústria ela precisa necessariamente, né, de ter competitividade, ter sustentabilidade. E para isso é necessário ter confiança, confiabilidade nos seus processos industriais. Isso só vamos alcançar se nós gerarmos um conhecimento adequado para conseguir lograr a manter essas atividades em funcionamento de maneira que a gente consiga prever o seu desempenho. Daí a importância da análise de falhas dentro desse contexto. Tá? Então, o livro do nosso colega Cássio Barbosa, ele é muito importante nesse aspecto, né? O título do livro é Fundamentos de Análise Fractográficas de Falhas de Materiais Metálicos, né? Ou seja, é um livro que cobre, né, que aborda, cuja proposta aborda as falhas que envolvem fratura. Tá? As falhas, quando elas ocorrem, elas podem ocorrer de várias maneiras, né? Não necessariamente só por fratura, mas particularmente são muito conhecidas as falhas por fratura, e a fratura, né, conforme inclusive está descrito no livro do Cássio, né, elas deixam uma pegada, elas deixam uma marca do seu histórico de formação, elas dizem respeito à maneira como elas foram formadas, sob o ponto de vista de carregamento mecânico, sob o ponto de vista de estados de tensões, que é o carregamento mecânico, é induzido pelo carregamento mecânico, pelas condições de severidade de uso, pelas condições de agressividade do meio ambiente, pelas condições de temperatura de uso. Então, elas deixam marcas muito relevantes, e o livro, né, ele aborda justamente um texto, né, do seu tamanho, aborda justamente a descrição das principais características envolvidas na formação das superfícies de fratura associadas às falhas. Tá? Uma outra parcela do livro, ele está vinculado à forma de abordar, né, essas características, forma de abordar, registrar e identificar essas características que são vistas na parte inicial do livro, né, as principais características, como é que elas podem ser observadas, como é que elas podem ser abordadas, como é que elas podem ser documentadas e como fazer a conclusão com base nessas características, né? E, finalmente, o livro fecha, no seu texto final, com ferramentas de análises que podem ser empregadas, né, para analisar o contexto de como esses mecanismos atuaram. Tá? Ou seja, é um livro que realmente aborda a estruturação de uma análise de falhas, né, quando você tem um envolvimento ou quando você tem a presença de falhas, fraturas oriundas desse processo de falha, desse processo degradativo ou desse processo severo, né, de utilização, ou melhor, de não utilização, né, do material que gerou essas falhas. Então, é um livro interessante nesse aspecto, é um livro fácil de poder ser acompanhado, ser lido, né, não é um daqueles livros gigantescos, né, e você se perde com muito texto, com muitas informações. É um livro que é um livro bem focado, né? Um livro bem assertivo, né? Acessível ao público em geral, tá? E acredito que vocês que forem usufruir desse livro vão ter uma boa experiência, né? Vão realmente conseguir, né, ter uma contribuição importante e relevante para os casos de falhas. Tá? Eu gostaria, então, de fechar essa minha fala, né? O professor Cássio Barbosa vai comentar melhor sobre o assunto, claro, né? Com muito mais clareza e com muito mais experiência do que eu sobre o livro, mas eu gostaria de comentar, né, só destacar que é muito importante no dia de hoje que nós tenhamos cada vez mais controle dos processos e das condições que nós temos, dos processos e serviços que nós temos a nosso alcance, a nossa mão. Isso que vai garantir a nossa sustentabilidade, isso que vai garantir o nosso futuro. Tá? Criar tecnologia nem sempre é fácil. Manter a tecnologia também não é tão fácil assim. Tá? Então, nós precisamos de profissionais
pessoas esclarecidas que consigam manter essa tecnologia funcionando, que consigam manter o nível de confiança nos nossos processos, serviços e produtos. E nesse ponto, né, que o livro do professor Cássio Barbosa, do colega Cássio Barbosa, ele vai contribuir muito bem, tanto entre os nossos conhecidos aqui, dos locais que eu atuo particularmente, quanto dos colegas aqui que estão assistindo esse webinar e os demais sócios e colegas também vinculados à BM. Por isso, eu desejo aí uma boa apresentação ao Cássio, tá? E que tenha sucesso aqui na publicação, né, do seu livro, né? Obrigado pela presença e estarei aqui acompanhando o webinar junto, em paralelo, verificando as perguntas que foram enviadas para o apresentador, tá? Muito obrigado. Bom, posso começar então a apresentação, né? Eu queria agradecer ao professor Willi, que deu uma ideia bastante abrangente, né, do escopo do livro e da importância desses conceitos, né, na vida prática, na indústria, né, e na produção industrial. E então agora eu vou começar a apresentar, digamos assim, o escopo do livro, né, mais ou menos aquilo que ele aborda nesse tema. Então eu vou começar a apresentação. Então, o título do livro, como já falamos anteriormente, Fundamentos de Análise Fractográfica de Falhas de Materiais Metálicos, né? Eu sou engenheiro, tecnologista do Instituto Nacional de Tecnologia e professor bissexto, né? Apresento de vez em quando alguns cursos, geralmente de pós-graduação, e nesses temas já é o segundo livro que eu escrevi um livro sobre metais não ferrosos, e agora estou escrevendo esse livro sobre esse tema de análise fractográfica de falhas, com o apoio da ABM e da editora Blucher. Então, eu queria agradecer ao professor Bianchi pela exposição bastante abrangente, e eu vou, então, começar. Bom, esse, então, seria o conteúdo, o escopo, né? Inicialmente, eu falo alguns conceitos básicos de análise de falhas, depois eu falo um pouquinho do histórico da fractografia, que às vezes é importante a gente ter uma ideia do passado, né? De séculos anteriores, como começou, quais eram as dificuldades que existiam anteriormente, até para a gente aprender a valorizar as técnicas que a gente tem atualmente, né? Principalmente na microscopia, ótica e eletrônica, né? E sem falar das ferramentas de análise de imagens e tudo mais. Depois, no capítulo 3, eu falo da definição da fratura e seus tipos. No capítulo 4, definição de fratura dúctil, aí abordo alguns aspectos macroscópicos, microscópicos, mecanismos e variáveis que afetam. E no capítulo 5, a fratura frágil, em que basicamente eu analiso a transgranular por clivagem e a intergranular, né? E comento sobre agentes fragilizantes internos e externos. No capítulo 6, eu abordo a fratura por fadiga, que também é um conceito muito importante, né, na aplicação prática, os aspectos macroscópicos, microscópicos e correlatos. No capítulo 7, eu falo alguns fundamentos conceituais de análise de falha, basicamente passos que a gente deve seguir para elaborar um bom relatório de análise de falhas, o que ele deveria conter, né? Basicamente, digamos assim, seria, no capítulo 1 até o capítulo 6, eu foco muito em análise fractográfica do ponto de vista de conceitos básicos, enquanto que do capítulo 7 ao capítulo 10, eu pego alguns outros conceitos um pouquinho além desse escopo, né? Então, no capítulo 7, eu falo sobre esses fundamentos conceituais. No capítulo 8, eu falo um pouquinho da parte prática, preparação de amostra, limpeza, obtenção das amostras, preservação das superfícies de fratura e como deve ser cortada uma amostra, esse tipo de abordagem mais prática, de laboratorial, de preparação de amostras. No capítulo 9, eu comento outras categorias de falhas, falo um pouquinho sobre corrosão, falo um pouquinho sobre distorção, falo um pouquinho sobre desgaste por atrito e outros mecanismos diferentes da fratura propriamente dita, né? Mas que são importantes dentro do contexto geral. E, finalmente, no capítulo 10, eu abordo conceitos da análise e prevenção de falhas. Como que a gente deve, conhecendo
digamos assim, como e por que um determinado material metálico falhou, como a gente pode atuar para evitar a repetição dessas falhas no futuro, que é basicamente exatamente em cima daquilo que o professor Billy falou na explanação introdutória que ele colocou. Isso é muito importante. Se você sabe como e por que uma falha aconteceu, você tem condições de evitar, de prevenir a repetição dessa falha em produtos semelhantes produzidos futuramente. Bom, então aqui, nos conceitos básicos, a gente define o que é análise de falha. Uma metodologia, basicamente, né? Ela usa várias técnicas analíticas para investigar as causas de um defeito, né? Que levou, então, ao colapso, ou a fratura, ou qualquer outro tipo de deterioração de um produto metálico, né? Então, essa é a definição básica de análise de falhas. Essas causas geralmente estão associadas com o uso de materiais inadequados. Muitas vezes a pessoa seleciona um material que não é o melhor para aquele tipo de aplicação, por uma série de motivos, ou também pela presença de defeitos que podem surgir durante os processos de fabricação, ou os erros de montagem e instalação, ou erros também no uso e no manuseio, né? Então, se você também utilizar de maneira inadequada, você pode causar a falha precoce de um determinado material produzido por uma determinada aplicação, tá? Então, é basicamente isso. Então, esse capítulo 1 é justamente procurar entender o que é análise de falhas e que tipo de falhas, né? Que tipo de causas podem podem acarretar, melhor dizendo, essas falhas. Né? Então, são técnicas como microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura, eu diria que são as duas principais, mas também tem outras técnicas, como ensaios mecânicos, ensaios de dureza, principalmente, que podem fornecer informações importantes para a gente tentar compreender o mecanismo de falha de um material. Né? Nesse capítulo 2, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, eu vou só colocar, né, como que surgiu a microscopia óptica ainda no século XVII, na Holanda, né? E depois a evolução da microscopia, que começou no ponto de vista da microscopia óptica, e depois, no século XX, somente, chegou a microscopia eletrônica, né? Então, aqui eu abordo interessante alguns nomes que quem é da área conhece, né? Como Adolf Martens, que a microestrutura de martensita, né, a fase denominada martensita, vem do nome dele, e Johann Brinell, que é famoso pelo ensaio de dureza, e outros pesquisadores que são importantes nessa área. Né? Então, no século XX, chegando até o século XXI, a microscopia eletrônica, principalmente o MEV, né, mas também o MET em determinados aspectos, contribuiu bastante para a análise fractográfica de falhas. Tá? Bom, aqui no capítulo 3, eu abordo o que significa fratura, né? Fratura, basicamente, é quebra de ligações interatômicas, né? Então, você tem a separação dos átomos, né? Gerando uma nova superfície livre, que é a superfície de fratura, né? Essa fratura pode acontecer, basicamente, de dois modos básicos, distintos, diferentes. Quando tem deformação plástica significativa antes da fratura, ela é considerada dúctil. E quando essa deformação plástica é muito pequena ou quase inexistente, antes da fratura, ela é considerada uma fratura frágil. Tá? Então, aqui a gente aborda algumas características, né? Que a fratura dúctil tem um aspecto fibroso, rugoso, muitas vezes contendo microcavidades, né? Enquanto que a fratura frágil por clivagem ela é mais facetada, né? E a fratura frágil intergranular é uma fratura que acontece separando os cristais, né? Os grãos que formam o material metálico. E a fratura por fadiga, ela tem uma série de indicativos, como as marcas de praia no aspecto macroscópico e as estrias no aspecto microscópico, que indicam que foi uma fratura progressiva, que
aconteceu ao longo do tempo e sendo resultado de um carregamento cíclico, ao contrário dos outros carregamentos, não, dos casos anteriores, que são carregamentos monotônicos, geralmente. Né? Então, basicamente isso. Gente, eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu tenho medo de não cumprir o horário, né, de 60 minutos, porque assim o escopo realmente é grande, né, não é pequeno, e vou tentar falar que eu já fiz um subconjunto nessa apresentação, é bem menor do que o livro, né? Mas eu vou tentar ser mais sucinto ainda do que a própria apresentação, para a gente ter tempo de conversar melhor nos questionamentos, na apresentação de perguntas e respostas, tá? Então, basicamente isso, né? Então, a fratura dúctil, ela é uma fratura que tem bastante deformação plástica antes da fratura, né? Da ocorrência da fratura propriamente dita, né? Um exemplo é o caso do aspecto de Tacicone, né? Que você observa no ensaio de tração de um material bastante dúctil, né? E esse aspecto rugoso, fibroso e com microcavidades, né? Com relação à fratura frágil, nós vemos um aspecto bem diferente, né? Se essa fratura ela acontece num ambiente fragilizante, como com a presença de hidrogênio, gás sulfídrico, cloretos e outros agentes fragilizantes, ela pode ter um aspecto frágil que não é inerente ao material em si, mas sim às condições ambientais, tá? Então, basicamente isso. Aqui, no caso, nós temos duas micrografias obtidas em microscópio eletrônico de varredura, MEV, né? Em que nós temos fratura dúctil, com esse aspecto rugoso de microcavidades, aqui, no caso, uma ruptura normal, e aqui por rasgamento, que é mais alongado, né? E, finalmente, chegamos à fratura frágil, né? Em que, no primeiro caso, nós temos essa fratura facetada por clivagem, geralmente está relacionados com aspectos frágeis do próprio material, né? Então, se é um material que tem uma determinada fase frágil, se é um material que não foi submetido a um tratamento térmico adequado, gerou uma microestrutura frágil, né? Então, geralmente, ele vai ter esse aspecto de fratura. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui o marcador. Esse lápis aqui. Então, olha só, esse aspecto aqui, facetado, ele é um aspecto geralmente relacionado com a microestrutura frágil. Enquanto que esse aspecto aqui, digamos, granular, né, em que você vê que a fratura acontece separando os cristais, separando os grãos que formam o material, né, é uma fratura intergranular. Essa fratura intergranular geralmente está relacionada com agente fragilizante externo, né? Você pode ter uma fragilização por hidrogênio, você pode ter corrosão sob tensão, ambientes externos que fragilizam o material. E aí o aspecto da fratura seria esse, tá? Bom, aqui no caso a gente tem a fratura frágil por clivagem. Nós vimos aquele aspecto macroscópico no MEV. E aqui em microscopia óptica, né? Você vê essas marcas radiais e esse aspecto brilhante em microscopia óptica são típicos de fratura frágil por clivagem. Quando você tem uma espessura muito pequena, já tem um aspecto diferente, que são essas marcas de sargento, né? Essas marcas em forma de V que aparecem ao longo da borda do material de espessura muito fina. Mas a origem é basicamente a mesma. Fratura frágil proveniente de uma microestrutura fragilizada. Tá? Então, basicamente isso. Então, é isso. Tá? Temos também um outro tipo de fratura frágil intergranular que pode surgir em aços temperados e revenidos, quando o tratamento térmico é inadequado, né? Quando você realiza o tratamento térmico em tempos e temperaturas inadequados, e aí o material assume uma microestrutura frágil, né? Então, você tem esse aspecto
que na linguagem fractográfica chama-se de quase clivagem, nessa figura 15, tá? Então, é esse aspecto aqui. É um aspecto até interessante, porque junta características daqueles dois tipos de fratura que nós vimos anteriormente. Você tem pequenas facetas e alguma revelação de contornos, né? Então, é um aspecto visual assim intermediário entre a clivagem propriamente dita e a fratura intergranular, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de fratura por fadiga, tá? Então, a fratura por fadiga, ela está relacionada com carregamento cíclico, tá? Com variações significativas nos tipos e níveis de tensões atuantes ao longo do tempo. Por exemplo, você tem tração-compressão, 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 ou então tração com nível mais baixo, depois tração com nível mais alto, aí volta para tração com nível mais baixo, e depois com nível mais alto. Então, quando você tem esse carregamento cíclico, essa variação significativa, você pode ter fadiga. E é um tipo de fratura que vai progredindo ao longo do tempo e os aspectos da superfície de fratura revelam esse caráter, essa característica de progressão gradativa, tá? Então, no aspecto macroscópico, que é aquele que a gente vê, ou até mesmo com olho nu, ou com baixo aumento em microscopia óptica, ou a microscopia de varredura com aumento muito baixo, você pode verificar essas marcas de praia. Enquanto que as estrias são marcas que surgem nos aumentos bem mais elevados de microscopia eletrônica de varredura. Eu diria que de 1000 vezes para cima, né? Muito frequentemente, 2000, 3000 vezes para cima, você consegue visualizar essas estrias de fadiga, tá? Então, aqui, a gente tem essas marcas de praia, vocês podem ver que são linhas, né? Que parecem aqueles avanços das ondas do mar, né? Tem esse aspecto. E aqui a origem da fratura, que foi identificada aqui nesse ponto. E ela foi progredindo nesse sentido contrário a essas setas, né? A fratura foi avançando daqui para lá, com esse aspecto de marcas de praia. Quando a gente coloca no microscópio eletrônico de varredura, como eu comentei, com 1000 vezes para cima, 1000 vezes, às vezes 2000, 3000 vezes, a gente consegue ver essas estrias de fadiga que também indicam esse avanço progressivo da fratura por fadiga ao longo do tempo no carregamento cíclico, tá? Então, é justamente esse aspecto. Bom, nesse capítulo 7, eu falo aqui um pouquinho desses fundamentos conceituais de análise de falha, tá? Então, aqui eu vou comentar digamos assim, aquilo que você deve fazer para conseguir realizar uma análise de falha bem sucedida, né? Quais são digamos assim, os elementos que devem constar num bom relatório de análise de falhas, né? Basicamente, né? Então, é fundamental a gente conhecer a história da falha, tá? Ter um registro, alguma coisa. Não basta eu pegar uma amostra fraturada, colocar no microscópio, que quando eu coloco no microscópio, eu vou descobrir o mecanismo, como que aquela peça fraturou, como aquele material fraturou. Mas se eu não tenho registros históricos, quando a peça foi colocada, quanto tempo depois ela fraturou, o que aconteceu durante a utilização dessa peça, eu não tenho condições de fazer uma análise completa e chegar nas causas, né? Na chamada análise de causa raiz, que é justamente aquilo que vai me chegar e falar, ó, fraturou por causa disso, basicamente, né? Como? Como? Dessa maneira. Eu coloquei no microscópio, verifiquei que foi fadiga ou que não foi fadiga, foi fratura por clivagem, fratura dúctil, qualquer tipo de falha, de fratura. Mas, se eu não souber o histórico do material, e como eu consigo esse histórico? Muitas vezes conversando com a pessoa que operou aquele material, aquela máquina, ou que operou que instalou aquele componente, né? Que tem, digamos assim, registros da utilização
daquele material, tá? Então, basicamente isso. Então, aqui nesse capítulo 7, eu coloco a importância de você ter uma ideia geral, digamos assim, do histórico da utilização do material para entender por que ele falhou. Não basta apenas eu colocar no microscópio e obter uma imagem, não se resume a isso, tá? Você tem que ter todo um detalhamento do histórico de uso de operação daquele produto, daquele componente metálico, tá? Outro fator importante também é o ambiente da falha. Era o quê? Uma tubulação enterrada? Uma tubulação submarina? Quer dizer, dependendo ou não era uma tubulação que estava ao ar, estava exposta ao ar, num ambiente poluído, num ambiente de água do mar, né, de maresia. Tudo isso é importante para entender por que o material falhou, né? Então, todos esses detalhes devem ser conhecidos para você chegar numa análise de falha bem sucedida e escrever um bom relatório de análise de falha, tá? Então, basicamente isso. Aí fala aqui sobre nomenclatura, o que é defeito, o que é falha, e uma série de coisas. Também não dá aqui para eu me detalhar muito, né? Mas defeito pré-existente é um defeito que já tinha e que gerou uma concentração de tensões que levou à falha do material, né? Então, aqui a gente define uma série de conceitos importantes para procurar entender a análise de falhas do ponto de vista de fratura, tá? Então, basicamente isso, né? Nesse capítulo 7, a gente coloca esses conceitos de recomendações para você obter ou gerar uma análise de falha realmente completa, né? Então, basicamente isso, tá? Registro histórico, relatório. Aqui, nessa outra parte aqui, eu falo do relatório. Ele deve ser conciso, mas deve incluir todos esses. Isso é importante e é difícil, né? Porque eu, por exemplo, tenho a tendência de ser prolixo, né? Eu tenho a tendência de me perder em muitos detalhes. A minha filha é como eu. Ela puxou a mim, não puxou a minha esposa. A minha esposa, ela é extremamente sucinta. Às vezes, você não dá nem para entender direito o que ela quer de tanto resumo, né? De tanta concisão. Mas, assim, dentro do possível, o relatório deve ser conciso, mas deve conter os detalhes importantes, né? E também, se for possível, recomendações para correção e prevenção da falha. No capítulo 10, eu falo mais sobre isso, sobre prevenção da falha. Mas, se for possível, né, se você conseguir chegar numa análise bem consistente, bem detalhada, talvez você consiga até recomendar medidas para correção, né? Você pode, por exemplo, verificar que o tratamento térmico foi um desastre, foi fora do programado, aconteceu alguma coisa errada no tratamento térmico, e aí você recomenda um tratamento melhor, realizado de maneira mais cuidadosa, né? Então é isso. Então não existe um modelo único, né? Geralmente cada instituição tem aquele seu template, aquele cabeçalho, e no final tem o nome dos autores, tem aquele modelinho básico, mas não existe modelo único de relatório de falhas para todo mundo, né? O que nós verificamos aqui é o conteúdo, não a forma do relatório de falhas, de análise de falhas, tá? Então, é basicamente isso. Então, aqui fala dos tópicos mais importantes que devem constar de um relatório de análise de falha, tá? E, finalmente, chegando na conclusão, se for possível, recomendando algum tipo de prevenção. Tá? Aqui no capítulo 8, eu falo sobre obtenção e preparação de amostras para análise tractográfica. Tá? Então, eu falo da importância da limpeza, a importância de você evitar oxidação na superfície de fratura. Se você coloca uma amostra muito oxidada no microscópio de varredura, você não vai conseguir ver quase nada. Outra coisa também que prejudica muito a análise de superfície de fratura é o amassamento. Se você tem uma amostra que amassou, ficou batendo uma superfície contra outra, você dificilmente vai ter uma superfície com as características adequadas para análise no microscópio eletrônico de varredura, tá? Então, é muito importante todos esses cuidados, né, de preservação, limpeza, para evitar
Outro aspecto importante, o corte e seccionamento das amostras fraturadas e abertura de trincas secundárias. Trinca secundária é aquela que aparece perpendicular à superfície de fratura. Você tem que ver se você vai conseguir abrir aquilo ou não, vale a pena. Então, tem todo um tipo de análise a ser feito com relação à abertura de trincas secundárias, tá? Então, no texto, realmente, como está aqui, eu abordo com mais detalhes, tá? Então, é isso. Com relação à limpeza, você pode conseguir limpar, digamos assim, remover a sujeira e a oxidação da superfície fraturada. Mas você tem que tomar cuidado, porque geralmente são soluções bastante ácidas que podem comer, digamos assim, destruir a sua superfície de fratura. Então, tem que ser um ataque muito rápido e muito cuidadoso para não destruir a superfície de fratura, tá? Então, basicamente isso, tá? Então, é essa questão da preservação da superfície de fratura para análise, principalmente no microscópio eletrônico de varredura, tá? Então, é isso. Tá? Aqui tem alguns métodos, escovamento, ataque químico e outros métodos que são recomendados com os devidos cuidados, senão você pode realmente destruir uma superfície de fratura. Tá? No capítulo 9, eu abordo outros tipos de fratura de uma maneira bem superficial. Eu falo de problemas que surgem como distorção, geralmente estão associados com soldagem ou com conformação mecânica, às vezes até com fundição também. Você pode ter problemas de distorção numa determinada peça, né? Então, muitas vezes essas distorções são impeditivos para a utilização do material, né? Se o material fica empenado, ele muitas vezes não vai conseguir ser encaixado num determinado mecanismo, num determinado dispositivo. Então, é importante, se isso acontece, a gente considera isso como uma falha. E como devemos atuar, no caso, né, para a distorção. Eu trabalhei em fundição, tenho uma certa ideia do que seja. Soldagem também trabalhei um pouquinho, né? Então, eu sei, assim, os inconvenientes que a distorção pode acarretar na produção e utilização de uma peça, né? Fratura, nós já analisamos, e corrosão, a gente também tem que citar, né, como um tipo de degradação de material muito importante, que acontece muito, né? Ambientes, por exemplo, ricos em hidrogênio, ambientes ricos em H2S, né, gasto fídrico, ambientes ricos em cloretos, né? Chuva ácida, por exemplo, também, né, que é a base de ácido sulfúrico, né? Formação de ácido sulfúrico, não é muito bem a minha área, estou palpitando aqui, mas são fenômenos que podem também levar à degradação do material, né? E, geralmente, um processo eletroquímico e superficial, né? Maioria das vezes em temperaturas ambientes, né? Algumas vezes em alta temperatura também você pode ter a chamada oxidação em alta temperatura ou corrosão em alta temperatura, né? Mas a maioria das aplicações talvez esteja relacionado com a temperatura ambiente, né? Então, é isso. Então, muitas vezes a perda do material, tanto na corrosão generalizada, né? Ou, pior ainda, a corrosão localizada, pode gerar a perda de um determinado componente, né? Que deixa de cumprir uma determinada função, tá? Então, é basicamente isso. E, assim, a minimização desses ataques corrosivos pode ser obtida, em alguns casos, através de usos de técnicas que os colegas da área de corrosão conhecem muito mais do que eu, têm muito mais experiência com esses tipos de proteção anticorrosiva, tá? Então, aqui só mostrando um aspecto micrográfico, microscopia óptica, né, de uma falha associada à sensitização, corrosão, em que houve a formação de uma rede de carbetos nos contornos de grãos, dos cristais que formam o material, tá? Então, a gente tem esse aspecto em que você vê os contornos muito mais, digamos assim, reforçados, né, digamos assim, pela formação de carbetos, e que causam a corrosão do material.
Aqui nós temos, por exemplo, trincas intergranulares, né? No material que foi submetido a um ambiente rico em hidrogênio, né? No caso aí foi um material que eu me lembro que falhou não era um material adequado para a utilização no ambiente rico em hidrogênio, tá? Então deu hidrogênio não, corrosão sob tensão. E aí deu essa característica, né? Porque o hidrogênio também tem uma característica intergranular muito parecida, né? Aqui a gente tem corrosão cavitação, né? Em que você tem a formação de cavidades e ranhuras, geralmente relacionadas com a água que bate, né? Numa determinada superfície metálica. É muito comum em hélices de navios, né? Esse tipo de material. Então, tem esse aspecto de corrosão cavitação, tá? O desgaste, né, em que você tem o atrito, né, em que muitas vezes você tem o arrancamento de fragmentos que são conhecidos como debris, né? Então, é um outro mecanismo que você pode ter associado com corrosão ou simplesmente somente o desgaste, né? Então, você pode ter corrosão com desgaste ou pode ter o desgaste propriamente dito sozinho, né? Bom, aqui depois eu falo de ferramentas complementares para análise de falha. Os ensaios mecânicos, o de dureza é o mais comum, mas outros ensaios também podem ser utilizados. Método dos elementos finitos, cada vez mais tem sido utilizado, principalmente para a visualização das análises de tensões, né, das tensões atuantes, e também pode ser complementado com outros métodos computacionais, tá? Então, uma ferramenta muito interessante o método dos elementos finitos e outros métodos computacionais modernos, tá? Aqui no item 9.5, eu menciono esses livros que eu gosto muito, os artigos que eu gosto muito, né? Que estão relacionados aqui, aqueles que eu comentei, né? Em que você aborda casos de análise de falha. O objetivo desse livro não é ser um outro livro de análise de falha, de casos de análise de falha. É ser um livro de fundamentos de análise de falhas, tá? Então, aqui a gente tem falhas que aconteceram em diferentes produtos, peças, componentes, implantes cirúrgicos ortopédicos, odontológicos, autopeças, componentes de válvulas da indústria petroquímica, componentes usados na exploração e produção de petróleo e gás, caldeiras, tubos de caldeiras e vários outros componentes que são abordados nesse caso, né? Eu até cito aqui entre esses casos aquele que foi analisado pelo professor Van der Voort no World Trade Center, que ele provou e que não teve fusão, não houve liquefação. A estrutura do World Trade Center não falhou por fusão, ela falhou por sulfetação e oxidação em alta temperatura. Foi um caso de corrosão em alta temperatura por oxigênio e enxofre, que aquela região ali é uma região rica em enxofre, ali no sul de Nova York, em Manhattan, né? Onde tinha o World Trade Center. Então, tem um trabalho muito interessante que eu cito também, vários casos, o Titanic e vários outros casos são citados como exemplos, né? Digamos assim, emblemáticos de análise de falha, tá? Então, basicamente isso. E aqui no capítulo 10, que é o último capítulo, eu falo mais da questão da análise com prevenção de falhas. Como você deve atuar? Você chegou no relatório de análise de falhas. Você tem ideia de como e por que aconteceu aquela falha. E agora, como é que eu devo atuar na seleção de materiais, no projeto da peça, para tentar evitar a repetição de falhas? Então, essa basicamente é a temática desse capítulo 10, tá? Em que eu falo da interação da análise de falhas com outras metodologias, né? E com outras etapas da fabricação do produto, tá? Então, basicamente isso, tá? Então, a gente analisa aquilo que eu falei, né? Com o MEV, você chega no como, mas o porquê, você tem que ter outras informações, né? É o que aparece nesse capítulo, tá? E aí a gente tem essa interação da metodologia da análise de falhas com aquele PDCA, né? Em que você roda aquele circuito e aí você
depois que chegou na verificação da falha, você atua no planejamento do produto seguinte para evitar a repetição daquela falha, né? Então, faz essa correlação dos métodos de controle da qualidade total com a análise de falha, tá? Fala um pouquinho de análise da causa raiz, que é aquilo que eu comentei com vocês, né? Quais são as causas, em última análise, que geraram o problema, né? Então, muitas vezes, são causas que podem ser humanas, são causas latentes, são causas relacionadas a uma série de motivos diferentes, tá? São raízes físicas, tem uma série de origens diferentes, tá? Então, basicamente isso, tá? E análise de causa e efeito. Aqui a gente tem outra interação da análise de falha com uma ferramenta do controle TQC, né? Controle total de qualidade, controle de qualidade total, em que você tem basicamente essa estrutura, né? Em que você tem uma determinada falha que pode ser causada por diferentes motivos. Então, você reúne a equipe, faz um brainstorming, cada um relaciona as possíveis causas, depois grupa essas causas em cada, digamos assim, grupo principal, e aí desenha esse diagrama de causa e efeito, espinha de peixe, que ajuda muito a visualizar o problema, tá? Então, basicamente isso, tá? E ações corretivas, que também é uma coisa importante, a atuação no projeto, no design, né, no desenho da peça, muitas vezes é importante, atuação na seleção de materiais, né? E basicamente isso, tá? Bom, essas são as questões fundamentais para o projeto. O que é isso, esse produto? Qual o ambiente no qual está? O que esse produto não pode ser? Muitas vezes essa questão é importante, né? E o que esse produto deve ser, tá? Então, você, na hora de atuar no projeto do produto, você tem que ter essas questões em mente e também com base na análise de falha que foi feita anteriormente, se for o caso, tá? Então, é basicamente isso. Então, o livro é muito mais extenso do que isso. Eu não sei que horas são, vai dar quase 4 horas. Eu acho que eu consegui ficar dentro do horário. E eu termino por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Aqui vocês têm meus dados de contato. Quem quiser fotografar, pode fotografar para depois entrar em contato comigo, tá? E é isso aí, basicamente. Obrigado a todos. Eu não sei se eu já faço o agradecimento ou se eu faço depois, mas eu queria agradecer a ABM, a Blucher, ao INT, ao professor Vilianque, que fez uma introdução muito boa, bastante abrangente, essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, e principalmente a atenção de vocês todos. E sem vocês, eu nunca vou saber se valeu a pena ou não. Então, meu muito obrigado. Muito bem. Agora, o professor Cássio fez a apresentação aqui, né, do conteúdo do livro. À medida que a apresentação foi ocorrendo, alguns colegas aí foram fazendo umas perguntas, eu fui anotando essas perguntas, né? Eu já vou lê-las aqui para o professor Cássio poder comentar sobre elas, tá? Mas, antes de mais nada, professor Cássio Barbosa, eu gostaria só de salientar uma pergunta que eu faço, que eu estava com ela em mente, até para aproveitar e introduzir aqui a parte dos questionamentos, né, sobre a apresentação. O senhor poderia comentar rapidamente aí sobre a questão do livro, né? Se é necessário algum conhecimento prévio, qual é a formação necessária, né? Qual o nível de conhecimento necessário prévio para poder ler e entender bem a obra, porque existem algumas publicações, né, que elas às vezes são muito sofisticadas, demandam cálculos, né? Nós sabemos que nessa área de análise de falhas, que tem uma interface muito forte com mecânica de fratura, às vezes é necessário fazer alguns cálculos, assim como também na análise estrutural e resistência de materiais. Às vezes é necessário fazer cálculos um pouco mais sofisticados, outros um pouco mais simples, né? Assim como também algum conteúdo, ele pode ser um conteúdo um pouco mais sofisticado, que as pessoas viram às vezes só em curso de pós-graduação. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar, né, sobre o nível, né, que as pessoas precisam ter para ler o livro e a facilidade, né, dessa leitura. Eu já vi, né, eu tenho uma noção, mas eu gostaria que o senhor mesmo pudesse conversar aí com o público presente sobre essa questão de como que os assuntos são abordados no livro, sobre esse aspecto da profundidade, né, e a necessidade de conhecimento prévio para poder fazer a leitura e a absorção, né, desse conteúdo propriamente dito.
Tá, eu vou tentar, assim, responder, né, assim, dizer mais ou menos dentro desse contexto. É assim, a ideia, basicamente, quando eu escrevi um livro, foi pensando ou num estudante de engenharia já da metade para o final do curso, ou no engenheiro já formado. Aí depende, né, se é um engenheiro recém-formado, ou mesmo um engenheiro bastante experiente, mas que queira se dedicar mais à análise de falhas, né? Muitas vezes é um engenheiro de projeto que quer aprender um pouquinho sobre análise de falhas, né? Então, assim, mas realmente tem alguns conhecimentos básicos de pré-requisito, né? Então, assim, quando eu falo fratura frágil, fratura dúctil, fratura por fadiga, eu tento, digamos assim, ser bastante detalhado, tento explicar do que se trata, mas realmente alguns conhecimentos prévios são necessários. Eu diria assim que um aluno no começo do curso ainda não tem condições de absorver o conteúdo totalmente, né? Porque ainda faltam alguns conceitos principais. Assim, um aluno que já estudou, vamos dizer assim, o livro do Callister, do Vavlak, ou que já estudou o livro do Dieter, aqueles livros básicos, né, de tanto ciências de materiais quanto de metalurgia mecânica, mecânica da fratura ajuda muito, é excelente, mas assim, mesmo que não seja conhecimento muito avançado em mecânica da fratura, mas assim, pelo menos esses conhecimentos intermediários, digamos assim, né? Então, seria mais ou menos nesse aspecto. Agora, realmente, o aluno do primeiro ou segundo período que for começar a ler o livro, eu acho que vai ter dificuldade, porque não tem aqueles conceitos fundamentais ainda, né? É a minha opinião, mas mais com relação a isso. Será que eu consegui responder, não? Mas no caso aí, nós sabemos que muitas pessoas que vão ler são da área de engenharia mecânica, por exemplo, não necessariamente metalurgia, né? Quais são, assim, digamos, as formações, né, em termos de engenharia, por exemplo, mecânica, metalurgia, quais outros que poderiam realmente acompanhar melhor aí o conteúdo do livro? Por exemplo, tem muita gente da área de mineração também que atua nessa área, acaba atuando nessa área. O que você poderia comentar sobre isso, professor? Aí, quer dizer, já pega um público mais extenso, mas assim, eu diria assim que aqueles conhecimentos básicos, pelo menos assim, o que está no que a gente chamava antigamente de princípios de ciências de materiais, né? O livro do Callister, o livro do Vavlak, ou qualquer livro semelhante, Wolff, qualquer um deles, se pelo menos aquilo a pessoa já viu, já estudou aqueles conceitos básicos, já ajuda bastante. Agora, antes disso, realmente fica complicado. Assim, minha opinião. Agora, pessoas de outras áreas, eu sei que tem essa formação básica, né? Eu sei que engenheiros mecânicos têm essa formação básica de engenharia, de ciência e engenharia dos materiais, eventualmente o pessoal de mineração também tem. Então, eu acho que, pelo menos, esses conhecimentos básicos. Até porque o livro não é um livro avançado, ele é um livro de fundamentos. Só que antes dos fundamentos, ele requer esses conceitos mais básicos ainda, né? É isso. Será que consegui? Não, sim, tá ótimo, professor. É bom deixar isso bem claro, porque às vezes algumas pessoas ficam assustadas, né? Às vezes fica sem saber, poxa, será que eu consigo acompanhar um livro? O livro tem um nível interessante, né, para a minha área. É muito importante salientar isso realmente, tá? Não. Bem, deixa eu só comentar aqui, então, algumas perguntas que foram enviadas, né, ao longo da sua apresentação. Eu separei aqui. Eu aproveitei que eu iria comentar, pedir essas informações, comentar essas perguntas para o professor, né? E também já comentei algumas coisas rápidas para ele, só para adiantar, mas eu já estou passando aqui, então, essas perguntas. A primeira pergunta foi enviada pelo colega Tiago Viana, né? Enviou agora há pouco, né? Ele pergunta o seguinte, né? Sobre fratura frágil, qual a necessidade de uma menor energia mecânica, por exemplo, impacto, para se formar? Ou quanto de energia é necessária para formar uma trinca por clivagem ou intergranular? Né? Ele gostaria, na realidade, de saber qual trinca que necessita de maior energia, a trinca por clivagem ou intergranular, e se existe alguma correlação entre essas energias, aí, entre a formação de uma trinca por clivagem ou intergranular, ou se essa correlação depende de algum aspecto específico do material ou da condição que está sendo comparada a estas energias de formação da trinca por clivagem, né? Transgranular e da trinca intergranular. Se o senhor poderia comentar alguma coisa sobre isso? Assim, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que a fratura frágil transgranular por clivagem é a pior que existe. A pior que existe, assim, porque ela se propaga a uma velocidade absurda.
ela se propaga, no livro eu acho que eu falo, não sei se é de cabeça, 2.000 metros por segundo, uma velocidade absurda, né? Tanto que geralmente tem aquele barulho, né? Rompe a barreira do som. Mas é uma velocidade muito grande, é catastrófica, totalmente imprevisível, né? Eu diria que a fratura frágil transgranular é a pior situação possível, né? É pior do que todas as outras, né? Então, é a fratura chamada catastrófica, né? Aquela que bateu e já era, fraturou e foi embora, né? Então, por exemplo, foi o caso do Titanic, né? Que ele bateu, ele era uma chapa de aço cheia de enxofre e fósforo, altamente fragilizada intrinsecamente, né? A microestrutura do material era horrorosa, era cheia de sulfetos e inclusões e fosfetos, etc. E ela bateu contra um bloco, né, de gelo imenso, né, um iceberg, e numa temperatura muito baixa, chegou na transição do tio frágil, né, chegou na parte frágil da transição, e aí, mas assim, fundamentalmente, aquela microestrutura interna do material, ali o ambiente não era tão ruim assim, você não tinha ali sulfeto, não tinha hidrogênio, não tinha assim nada tão, talvez assim, a água do mar sempre tem cloreto, mas não era tanto assim nesse aspecto, né? O aspecto principal intrínseco do material, que tinha uma chapa horrorosa, né? E aí o material fraturou. Então eu digo que a fratura frágil transgranular é a pior que tem, que é catastrófica, ela não tem, ela é de repente, né? Então não tem previsão. A fratura frágil intergranular, não que ela seja muito melhor, assim, muito mais agradável, mas ela está muito vinculada com o ambiente, né? Então, você tem um ambiente rico em hidrogênio, ou um ambiente rico a corrosão sob tensão, alguma coisa ali, sulfetos, né? O gás sulfídrico, melhor dizendo, H2S, né? Então, você tem aquele ambiente altamente agressivo que geralmente vai atuar para provocar fratura frágil intergranular. Então, geralmente, são duas características bem diferentes, né? Agora, em termos de energia, né, eu diria que, do ponto de vista, para mim, o pior é a transgranular. Com certeza, a clivagem, o patamar de energia é muito baixo, né? E você está ali naquela situação de fratura realmente bastante frágil, né? Não sei se isso respondeu, mas até porque são duas coisas diferentes, né? Uma associado com a microestrutura do material, com a composição do material, digamos assim, e a outra com o ambiente no qual o material está inserido, né? Então, basicamente, mas eu diria que o pior é a fratura frágil transgranular, por clivagem. Eu acho que é a pior de todas, né? Até porque a velocidade é absurda, né? É isso. Eu acho que a gente pode resumir, então, como sendo, vai depender do ambiente, né? Se o ambiente for muito degradativo, né, a trinca é mais susceptível, né? A trinca que acontece em menor energia vai ser prevalecente, então vai ser a intergranular. Se não, vai ser a transgranular. Eu acho que assim, resumidamente, seria essa energia vai depender do ambiente. Bom, aí a próxima pergunta seria a seguinte, né, do Sérgio Tavares, né, e mandou 5 minutos depois, né, do Tiago. O Sérgio Tavares perguntou o seguinte: prezado Cássio, o tamanho dos dimples, né, que são as microcavidades plásticas, dá alguma informação sobre a tenacidade dos materiais metálicos? Existem alguns estudos que estão sendo desenvolvidos nesse sentido nos últimos anos, né, em alguns centros de pesquisa, basicamente no exterior. Eu acho que não são aqui nem aqui muito no Brasil. Acho que a maior parte está no exterior. Mas existe uma relação, sim, entre o tamanho, né, o diâmetro dos dimples digamos assim, as características da fratura dúctil, né, da fratura associada à formação dessas microcavidades. Existe, sim, com certeza. Agora, isso aí envolve uma metodologia de cálculo também, né? Não é só a questão da metalurgia em si, né? Então, acho que entra também uma parte computacional, e eu não tenho nem certeza se aqui no Brasil o pessoal já está muito em cima disso. No exterior, com certeza. Mas aqui eu não tenho nem certeza. Também na fadiga, né? Quando você tem fratura por fadiga, existem estudos que relacionam o espaçamento entre as estrias de fadiga e a propagação da fratura por fadiga. Você tem como correlacionar e até, digamos assim, calcular quantos ciclos
de fadiga o material suportou antes de fraturar. Então, algumas características da superfície de fratura, qualquer que seja o tipo de fratura, elas proporcionam informações que permitem você, digamos assim, extrair, né, essas conclusões a partir dessas análises. Tá? Bom, eu lembro que, inclusive, durante um dos meus estudos, a gente viu justamente sobre isso, né? A possibilidade de usar mecânica de fratura nessa previsão. Algumas pessoas, inclusive, gostam muito de associar a dimensão fractal, né, com a tenacidade. Eu acho que é justamente nesse sentido. Bem, também tem uma pergunta aqui do Luiz Barbosa. Eu sei que tem outras perguntas. Gente, para aqueles que estão colocando em perguntas agora, mesmo aquelas que não forem respondidas ao longo do webinar, a ABM vai disponibilizar as perguntas para o professor Cássio Barbosa, ele vai responder e vai ser enviada para vocês essas respostas, tá? Mesmo que vocês não tenham a resposta agora, elas vão ser enviadas posteriormente. Bem, mais uma que pergunta agora do Luiz Barbosa, né? Ele pergunta o seguinte: Cássio, o senhor colocou estudos de caso ao longo das explicações do livro, ou tem algum capítulo específico para tais, né? Para ver se o conteúdo já vou comprar. Ou seja, ele perguntou se os estudos de caso estão diluídos, né, ao longo do livro ou estão concentrados mais em algum capítulo, né? O senhor poderia comentar sobre isso, professor? Olha só, algumas daquelas referências são de livros, né? Tem o livro do professor César Azevedo, tem o livro do André Pelicione, engenheiro da Petrobras, tem alguns livros que tratam de casos de análise de falha. E tem artigos também, né? Tem alguns que são artigos que abordam casos de análise de falha. Então, você tem coletâneas, digamos assim, sob a forma de livros, né, de casos de análise de falha, e você também tem artigos individuais que estão citados. Muitas vezes o artigo pode ser mais atraente para aquela pessoa que está, quero ter uma resposta mais rápida, quero ter um conhecimento, uma informação mais rápida, né? Então, eu coloquei os dois tipos aí na relação de referências no final do livro. A gente, então, coloca, você vai perceber que alguns são livros e outros são artigos, tá? Muito bem. Mais aqui uma pergunta, né? Dessa vez, seguindo aqui a sequência de quem perguntou, agora do Ricardo Mello, ele pergunta o seguinte: alguns aços microligados com dureza inferior a 22 Rockwell C são isentos de corrosão pelo sulfeto de hidrogênio. Isso é uma fórmula mágica da NACE, né? Isso é uma afirmação que ele fez. Na sua opinião, um aço isento de corrosão por H2S, sulfeto de hidrogênio, tem que ter preferencialmente qual microestrutura, né? Qual seria a sua resposta nesse caso? Tá, olha só, eu acho que aí no caso a dureza foi especificada com relação à sua correspondência com a microestrutura martensítica, né? Então, se você tem uma dureza muito elevada, você tem uma martensita que foi pouco revenida, digamos assim, né? Que o tratamento de revenimento foi muito curto, ou em temperatura muito baixa, inadequada, o suficiente para que você tivesse redução de dureza. Então, quando a NACE coloca esse limite de 22 Rockwell C, ela está especificando basicamente uma dureza especificada a uma microestrutura. Porque assim, a microestrutura é uma coisa mais difícil de você quantificar, né? Eu coloco uma micrografia e vejo se o material está bastante frágil, ou está com a martensita pouco revenida, e o outro que está com a martensita bem revenida. Aí você não tem como quantificar isso. Como dado de projeto, eu acho que a NACE estabeleceu um valor quantitativo, um limite. Então, o limite de 22 Rockwell C, ou que seria, sei lá, 220 Vickers, sei lá, estou chutando, né? Existe uma certa correspondência, né, de um ponto de Rockwell C equivaler mais ou menos a 10 pontos de Vickers. Grosso modo, né? Isso aí, lógico, é uma aproximação. Então, eu acho que está relacionado com a microestrutura, basicamente. Mas como a NACE não tem como quantificar uma microestrutura, dizer assim, não, eu quero essa microestrutura bastante revenida, né, com a dureza relativamente baixa. Aí ela estabelece a dureza relativamente baixa para parâmetro de projeto. Então, eu acho que é um parâmetro quantitativo de projeto em função, na verdade, da microestrutura, né? Porque sabemos que a martensita pouco revenida, ou não revenida, ou qualquer coisa assim, com a dureza muito elevada,
ela vai apresentar problemas nesse tipo de aplicação, né? Basicamente isso. Tá? Muito bem. Eu lembro, inclusive, quando a gente estava atuando diretamente na usina, a gente tinha muita preocupação realmente com a mixestrutura, né? Mas a gente sabe, né, que os usuários, eles não veem mixestrutura como as siderúrgicas veem, eles veem realmente outras características mais acessíveis, como a própria dureza, né? Daí eu acho que realmente é isso aí, né? A NACE aborda dessa forma. Bem, agora a pergunta aqui do André, né? Ele pergunta o seguinte: qual o efeito do tamanho de grão na análise fractográfica? Se possível, explanar sobre a análise de dispositivos com grãos em escala nanométrica, né? Ou seja, grãos com tamanho de grão muito pequeno. Tá, olha só, o tamanho de grão é fundamental, né? Lógico, assim, que o tamanho de grão grosseiro vai acarretar uma série de inconvenientes, né? Do ponto de vista microestrutural, propriedades ruins, né? Muito ruins. Então, o ideal é sempre ter uma granulometria mais fina possível. Lógico que existem determinadas limitações. Não dá ainda para conseguir um tamanho de grão de um angstrom, né? Isso é totalmente impossível, né? No tamanho de um átomo, sei lá, menor, é impossível. Então, o grão vai ser, não tem como ser pequeno demais. Mas a ideia é chegar no grão mais fino possível. Uma ferramenta que a gente usa para tamanhos de grãos aí na escala do visível, digamos assim, né? Com microscopia óptica, por exemplo, você trabalha aí na faixa de 10 microns, é considerado um tamanho de grão relativamente fino, né? 20 microns aí já não é tão fino assim, mas ainda está dentro do aceitável. Se você diminui muito para menos de 10 microns, você vai começar a ter dificuldade de você trabalhar com as ferramentas de microscopia óptica, análise de imagem mesmo, qualquer coisa que seja, fica muito dificultado pelo poder de resolução baixo, né? Pela limitação da microscopia óptica em si. Aí nós temos uma outra ferramenta em microscopia eletrônica de varredura, que é o EBSD, que seria o EBSD, Electron Backscattering Diffraction, exatamente, Electron Backscattering Diffraction. O que tem o EBSD? Além de informações cristalográficas, ele te mostra a fase do material, ele te mostra as orientações cristalinas, direções e planos cristalográficos, etc. Ele tem uma ferramenta dentro dele que permite quantificação de tamanho de grão em escala submicrométrica, ou seja, submicrométrica abaixo do micron, chegando no nano, né? Então, o EBSD é a ferramenta ideal, até agora que eu conheço, para você quantificar tamanho de grão abaixo de 1 micron, ou em torno de 1 micron, ou pouco acima de 1 micron, eu já consegui fazer essa quantificação através de EBSD, tá? Então, é o que eu recomendaria para você analisar tamanho de grão ultra fino, né? Assim, abaixo de 5 microns, ou abaixo de 1 micron, ou qualquer coisa assim, você utilizar o EBSD e não as ferramentas de microscopia óptica, que realmente não tem resolução para isso, tá? Então, é basicamente isso. Mas, assim, um parâmetro importantíssimo, né? Mas, assim, geralmente problema você vai ter só com grão muito grosseiro, né? Dependendo da aplicação também, né? Aí, quer dizer, é tudo uma questão de verificar qual que seria o ideal, tá? Ficou claro? Muito bem. Eu acredito que ele tenha perguntado isso, que houve uma época que houveram várias tentativas de criar materiais nanoestruturados, né? Inclusive, teve um projeto de redes que foi apresentado na BEM justamente esse assunto, né? Talvez seja dentro dessa linha aí, né, que o André tenha comentado. Inclusive, a gente usa, né, o EBSD, mas a gente usa mais para a gente averiguar a textura, né? A gente usa o microscópio eletrônico de varredura e o EBSD para a gente averiguar a textura lá na USP, né? Que a gente tem o nosso grupinho lá trabalhando sobre isso. Bem, uma pessoa também, ele inicialmente ele mandou a pergunta sem colocar o nome, mas depois ele vinculou o nome aqui sobre deixa eu só pegar aqui o nome dele, é o Júlio César, tá? O Júlio César, ele perguntou, eu acredito que o senhor já tenha comentado sobre isso, mas ele perguntou novamente sobre a influência da temperatura no colapso das Torres Gêmeas em 2001, né? Se o senhor poderia comentar alguma coisa sobre o efeito da temperatura no colapso das Torres Gêmeas lá em Manhattan. É um dos casos que eu cito, né, que eu até referencio no livro, né? Eu coloco a referência. Foi uma palestra apresentada pelo professor Jorge van der Voort, que eu conheço pessoalmente, pessoa muito agradável, meu amigo no LinkedIn,
Assim, a pessoa realmente muito bacana, a gente conversa. Agora teve meu aniversário, ele me mandou parabéns. Foi muito legal. E assim, partindo, pô, o cara que é o cara, né? Digamos assim, né? E aí foi muito legal. Mas basicamente o que o professor Van der Voort apresentou na palestra dele, que ele deu no Congresso da ABM de 2003, já tem 18 anos, né? Então, nessa apresentação, e que eu tenho até, se um colega que perguntou quiser, assim, você tem isso aí em PDF? Eu tenho em PDF e posso mandar, é só me mandar um e-mail. E nessa apresentação de PDF, a que eu tenho em PDF, né, que ele fez nesse congresso, ele demonstrou cabalmente que o que provocou a falha do World Trade Center, o colapso, né, as torres caírem, foi que com a temperatura elevada provocada pela entrada dos aviões que perfuraram, né, os edifícios, essa temperatura não foi suficiente para fundir. Ele demonstra, ele coloca nos slides dele, nas apresentações, que ele foi o cara contratado pelo governo dos Estados Unidos para fazer a análise de falha do World Trade Center. Ele é um expert em metalografia, microscopia de varredura, o cara conhece tudo. E aí ele foi e demonstrou que não teve fusão, não teve liquefação, não teve nenhuma transformação de sólido líquido durante esse colapso. O que aconteceu, que ele demonstrou, é que essa temperatura elevada, com o oxigênio e o enxofre que estavam presentes no ambiente, na atmosfera, o que aconteceu? O enxofre e o oxigênio migraram para o interior da estrutura de aço do World Trade Center e reagiram com o ferro para formar óxido de ferro e sulfeto de ferro. E esse óxido de ferro e sulfeto de ferro, sendo bem mais volumosos do que o ferro metálico que existia antes, eles provocaram tensões violentas que derrubaram a estrutura. Então, a estrutura do World Trade Center colapsou, né? Caiu em função dessas tensões geradas pela expansão volumétrica associada à formação de sulfeto de ferro e óxido de ferro em temperatura elevada naquele ambiente das torres gêmeas. Ele provou isso cabalmente. Eu acho que não cabe nenhuma contestação. Quem vê essa apresentação, eu tenho em PDF, é só me mandar um e-mail que eu mando. É assim, uma apresentação maravilhosa, rica, detalhada. E, assim, realmente, basicamente isso, tá? Que eu comentei no decorrer da minha apresentação agora. E, assim, uma pessoa que eu conheci naquele momento, né? Ele estava apresentando no intervalo, eu comecei a conversar com ele, elogiei, maravilha, não sei o que, seu trabalho maravilhoso. E aí ficamos até amigos, né? Assim, nos correspondemos no LinkedIn. É muito legal. É isso. Respondeu ou não? Quem perguntou foi o Júlio César, ele mandou o e-mail aí, acabei publicando no público aí, você vai poder verificar o e-mail dele aí, tá? É interessante, esse assunto sempre é interessante, né? O colapso dessas coisas. Quando eu estava lá na siderúrgica, a gente eventualmente trabalhava com ácidos do nióbio, vanádio e titânio, né? A gente sabia que o vanádio é interessante em alguns aspectos, um aspecto que não era muito interessante é que ele não tem tanta resistência quando o aço microligado estrutural, né? Como é o aço das torres gêmeas, ele solubiliza fácil, né? Mesmo não fundindo. Isso aí, geralmente é um fenômeno também apontado como um responsável. Bom, continuando aqui, né? O Tiago Viana, ele perguntou o seguinte, né? Diante da conclusão de uma perícia, né, relatório de análise de falhas, quais recomendações práticas sobre como apresentar os resultados, causa e solução aos clientes ou confrontantes, né? Ou seja, ele quer saber recomendações sobre a maneira de apresentar os resultados, né, de forma que fique claro, né, imagino que fique claro, mas que ao mesmo tempo também não fique extremamente técnico para essas pessoas entenderem bem o que aconteceu. Geralmente a gente, quando termina uma análise desse tipo, né, primeiro assim, que quando acontece algum problema, falha que tem alguma consequência, digamos assim, né, judicial, para alguma empresa, ou fabricante, ou qualquer coisa assim, às vezes você tem dois tipos de solicitação. Você tem uma solicitação que vem do juiz, né, da área judicial, e que você tem que mandar para o juiz e ele vai tomar uma decisão com base naquela análise que você fez. Mas também tem o caso da pessoa que tem um advogado e a pessoa e o seu advogado solicitaram aquela análise para você como instituto
que, digamos assim, é especializado naquele tema, e você emitir um relatório. No caso desse, é um pouco mais fácil, porque quando você termina o relatório, você pode chamar a pessoa. Você queria conversar, ver aqui os resultados e tal, analisar. A gente faz uma reunião com a pessoa, com o advogado da pessoa, com ambos, ou sei lá com quem, e explica, ó, o que aconteceu foi isso, 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 e aí você vê o que você vai resolver judicialmente, mas a análise está feita essa aí, né? A gente aqui não tem interesse nenhum, nem de favorecer, nem de desfavorecer nenhuma das partes. A gente quer chegar na verdade dos fatos, na análise fria, né? Na análise técnica. E é basicamente isso. Com relação ao juiz, aí vai escrito, né? Geralmente o juiz não vem no INT para analisar o relatório. Ele solicita o relatório, a gente manda e aí analisa, né? Basicamente. Depende do tipo de situação, tá? Isso do ponto de vista de casos judiciais, que eu acho que deve ser isso, né? Que deve suscitar esse tipo de preocupação, né? Basicamente. Eu lembro que nós já trabalhamos também com setor jurídico, é meio complicado mesmo, né? Eles justamente pedem o apoio porque eles conhecem muito bem de leis, mas nem tanto na área de metalurgia. Então é bom, às vezes eles gostam de usar aqueles termos jurídicos diferentes, né? Se a gente coloca um termo metalúrgico assim, diferente, eles não vão entender nada. Eles vão pedir justamente para a gente revisar. Isso é curioso. Bom, aqui, a outra pergunta aqui, né, do Alberto Correia, do colega Alberto Correia, ele pergunta o seguinte: elementos fragilizantes também podem causar fratura intragranular, né? Se não se depositarem preferencialmente em cortônio de grão, né? Na verdade, a pergunta é o seguinte: elementos fragilizantes também podem causar fratura intergranular se eles não estiverem depositados, se eles não estiverem precipitados em contorno de grão? Essa que é a pergunta que o Alberto enviou. Olha, eles podem sim, tá? Mas, assim, comumente, o que mais acontece é porque, assim, o contorno de grão, ele é uma área que, assim, a gente sabe que é uma área, digamos assim, que tem um espaço, né? Que, digamos assim, átomos e precipitados e qualquer tipo de material que não é a matriz, né? Ele tem a certa preferência de se localizar nesses contornos, né? Então, geralmente acontece isso. Mas, assim, elementos fragilizantes, eles eventualmente podem também não estar nos contornos. Isso pode acontecer e eles também podem favorecer a fratura intergranular. Mas o mais comum, o mais observado, o mais frequentemente analisado são aqueles que estão nos contornos. O que não significa que os outros que não estão nos contornos não sejam fragilizantes. Também são, tá? Isso a gente pode dizer, tá? Eu acho que a pergunta está muito alinhada com aquela questão de fragilização dos aços, por exemplo, com enxofre, né? Com enxofre introduz fragilização, né? Causa fratura por clivagem. Né? Eu acredito que também tem a ver com isso. É possível. Bom, outra pergunta aqui, né? Eventualmente as pessoas aqui às vezes não colocam o nome aqui, então não veio com o nome, mas foi feita às 4h01 da tarde. A pergunta é a seguinte, né? Gostaria de saber se no livro possui um catálogo de gravuras com os tipos de fratura e se o livro dá um suporte técnico da forma ideal de realizar a análise da falha. Eu acho que é o que está no capítulo 7, né? Basicamente, né? Que ali tem basicamente um roteiro daquilo que são as informações importantes para você levantar durante a realização da análise de falhas. Eu imagino que seja isso, né? Se você pegar o capítulo 7, né? Quando eu apresentei e coloquei, né? Que você tem que saber o histórico, que você tem que saber uma série de informações para você fazer uma análise de falha completa, né? Com menos ambiguidades ou dúvidas possível, né? Então, eu acho que essa resposta está no capítulo 7, a meu ver, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que é isso, né? Eu acredito que essa pergunta esteja vinculada àqueles ábacos clássicos que tem sobre, por exemplo, você tem um eixo fraturado e tem um desenho lá que indica se a fratura foi fratura, por exemplo, unidirecional, bidirecional, se foi por torção, se foi flexão fadiga. Eu acredito que seja uma pergunta a esse respeito. Se você tem figuras que relacionam com um tipo de mecanismo de fratura. Eu acho que foi isso que foi perguntado aqui.
Ah, sim, quer dizer, no livro, assim, eu coloco alguns exemplos, alguns desenhos até, algumas fotografias, né, umas imagens, em que eu tento, digamos, ilustrar os diferentes tipos de fratura, mas, evidentemente, eu não sei se eu consigo abordar todas, né, talvez não, né, então, basicamente isso, né, mas, com certeza... até assim, futuramente, se o livro tiver uma segunda edição, se que as pessoas quiserem, se você podia abordar isso aqui também, eu também estou sujeito, estou aberto a esse tipo de sugestão, né? Se for o caso, futuramente, é questão de a gente conversar, né? Eu acho que é questão de se conversar. Basicamente isso, né? Mas assim, dentro do que eu me propus a fazer, eu acho que deu para conseguir alguma coisa, né? Não sei se era tudo que era possível, mas assim, a gente tenta, pelo menos uma parte. É isso. Tem muitas publicações que fazem isso mesmo, né? É muito complicado você ter uma foto de uma superfície de fratura, falar, aqui tem isso, tem aqui, tem aquilo. Tem uns livros que trazem, algumas publicações trazem um desenho do lado, uma espécie de croquis. Eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente fazia relatórios impressos, ainda não tinha computador, a gente colocava uma transparência entre as páginas do relatório e escrevia em cima da transparência, né? Era bem engraçado isso. Eu lembro, também peguei essa época. Pegou, né? Então, era bem curioso. A gente usava esses recursos. Transparência era coisa muito comum naquela época. Hoje em dia, eu acho que muitos aqui nem sabem o que é isso, né? Não, o pessoal mais novo não sabe. O pessoal mais novo não sabe, não. Medir tamanho de grão com método de Intercept. Hoje em dia, põe no computador, né? No programa de análise de imagem, sai. Põe lá no ImageJ e faz, né? Tem mais uma pergunta aqui agora, do Alberto Correia, agora sobre fragilização no revenimento, né? Ele perguntou o seguinte: as falhas causadas por fragilização no revenimento ocorrem de forma, em parte, intergranular e de parte intergranular, e de parte intergranular, ou seja, falha por fragilização no revenimento. Elas são parcialmente intergranulares e intergranulares? Você tem características mistas, né? Porque, assim, depende, né? Digamos assim, se você fez um tratamento térmico que resultou numa microestrutura frágil, você já vai ter um material frágil por si só, né? Então, se for um revenimento mal feito, tempo inadequado, temperatura inadequada, você já tem uma microestrutura por si só desfavorável, fora outros fatores, já é ruim, já é negativo. E se esse material, eventualmente, está num ambiente que já não é muito favorável, né? Um ambiente em que você tem algum tipo de agente agressivo, né? Em que você tem algum ataque corrosivo, alguma coisa assim, aí você junta as duas coisas. Então, pode acontecer realmente essa conjunção de fatores. Isso pode acontecer, tá? Antes de partir para a próxima pergunta, eu vou fazer uma pergunta ao pessoal da ABM, né? O professor comentou que tinha um arquivo aí sobre as torres gêmeas e falou assim, quem quiser manda aqui o e-mail que eu mando para a pessoa. Eu acho que, de repente, a ABM poderia vincular esse trabalho, se for possível, eu não sei, né? Teria que conversar e vincular esse trabalho junto com a apresentação ou junto com o vídeo aqui, né? Para o pessoal poder acessar, porque tem várias pessoas que estão mandando e-mail aí pedindo essa publicação, tá? E fica essa sugestão para a ABM. Tá, é isso que eu ia falar. Assim, na época, não sei agora, eu nem precisei escrever para o professor Van der Voort. Poderia escrever um e-mail e ele me mandar, que eu conheço ele e tal, mas na época estava disponível no site da ABM. Eu fui só baixar e aí eu já tinha o PDF, né? Já estava lá o PDF com o trabalho do professor Van der Voort. Um trabalho maravilhoso, espetacular. E, assim, eu acho que deve estar, se não tiver, deve estar nos arquivos da ABM, em algum lugar deve estar, mas se não tiver, eu tenho, porque na época eu baixei do site da ABM, né, na época do congresso, um pouquinho depois, né, eu baixei e guardei comigo. É isso. Bom, mais uma pergunta aqui agora do Jordecil Ricardo, tá? Ele pergunta o seguinte: considerando que a dinâmica para apresentar causa raiz e plano de ação de uma falha para a diretoria de uma empresa acaba por queimar etapas em análise de falhas de forma precoce de análise, pois a análise microscópica demanda um tempo maior para finalizar, diante do exposto, você considera que a análise macroscópica podemos chegar na causa raiz em quantos % das falhas, né? Ou seja, o contexto da pergunta dele é o seguinte: a gente tem que fazer uma análise de falhas, mas eventualmente o tempo necessário para fazer algumas técnicas ele é muito longo, e isso não
é compatível com a demanda necessária, né, pela direção do ambiente que você está, da empresa, do setor que você está. Então, ele pergunta o seguinte, né, a preocupação dele é particularmente pela análise macroscópica, né? Qual que é o potencial dessa análise resolver casos de falhas? Qual é aproximadamente o percentual de casos de falhas que podem ser resolvidos apenas pela análise macroscópica ou com alguma outra análise mais rápida? Olha só, eu acho assim, é complicado, porque assim, você tem que ter as informações, como eu comentei, né? Se você fizer só colocar o material no microscópio, não vai sair todas as respostas possíveis, não existe isso também não, realmente isso é verdade. Mas, por outro lado, se você não colocar, eu pelo menos, assim, fica difícil de imaginar o que possa ter causado aquela falha, entendeu? Assim, só pelo aspecto macroscópico, só pelas informações, eu não tenho os detalhes, eu não tenho certeza do que realmente estava acontecendo, entendeu? Do meu ponto de vista. Por exemplo, como é que eu vou te explicar? Determinadas análises que você faz, quando você está a olho nu, ou até no microscópio óptico, você não tem certeza do modo como ocorreu aquela falha, aquela fratura, né? Então, você muitas vezes coloca no MEV, e aí você vai, peraí, agora eu estou vendo, né? Então, às vezes, uma fratura que parecia dúctil na temperatura ambiente, quando você coloca no microscópio de varredura, peraí, é uma fratura frágil. Então, assim, eu acho importante. Assim, o que você pode tentar ser digamos assim, rápido, né? Evitar demorar muito na análise de superfície de fratura, na análise fractográfica. Mas eu não vejo como você queimar essa etapa e partir direto, entendeu? Eu acho muito arriscado. Eu acho assim que, sei lá, pelo menos assim, 30% do tempo total você deveria dedicar a uma análise fractográfica e aí os outros 70% você faz a parte mais macro, a levantamento de informações, o histórico e tal, essa coisa toda. Mas sem a análise de superfície de fratura, eu acho muito arriscado. E eu também acho assim que é o tipo de coisa que não é tão complicado assim do ponto de preparação de amostra. Geralmente você pega aquela amostra que fraturou, salvo alguma complicação muito grande, se ela esteja oxidada, suja, etc., tem que limpar, tem que tomar todos aqueles cuidados que eu comentei no capítulo 8, mas se ela não tiver nenhum desses problemas, você já põe direto no MEV e já sai a resposta. O MEV tem uma vantagem em relação ao MET, que a preparação de amostras é muito mais fácil. Você às vezes está com a amostra bruta, coloca no MEV e consegue observar, né? O MET é uma ferramenta maravilhosa que permite ampliações absurdas e tal, mas ele tem aquela questão da preparação de amostras metálicas que é complicada, né? Você conseguir aquela folha fina, né? Aquela réplica, aquela amostra pequenininha. Então, mas o MEV não, o MEV é relativamente rápido. Então, eu acho que assim, é muito arriscado você partir para uma análise de falha sem ter pelo menos olhado um pouquinho a superfície de fratura, para ter uma ideia de como aquilo aconteceu, entendeu? Porque se você não sabe como aconteceu, fica muito arriscado você dizer o porquê aconteceu. Geralmente você precisa do como para chegar no porquê. Isso do meu ponto de vista lógico, né? Não sei, posso estar enganado, mas é o que eu penso. Muito bem, nós temos tempo aqui para mais algumas poucas perguntas, tá? Então, aqui uma pergunta que eu vou colocar aqui é do Alberto Correia. Ele pergunta o seguinte: como diferenciar uma falha por corrosão-fadiga, né, por uma falha de corrosão sob tensão? Quais são os métodos, né, que a gente sabe alguns aqui, mas algumas coisas que gostaríamos que o professor pudesse comentar para nós aqui. Como diferenciar a falha de fadiga-corrosão, né, o corrosão-fadiga por corrosão sob tensão? Na corrosão sob tensão, você vai ter um aspecto mais intergranular. Ela vai ser próxima daquela fratura frágil intergranular. Você tem um agente corrosivo, né, um ambiente, que é essencialmente a causa da fratura. Quando você tem corrosão fadiga, você tem a conjugação do aspecto de corrosão com o aspecto de carregamento cíclico, progressivo, né? Então, você, de alguma maneira, vai conseguir observar aquelas frentes de avanço progressivo da trinca, seja
no aspecto macroscópico, as marcas de praia, seja no aspecto microscópio, as estrias de fadiga. Muitas vezes até é difícil, você não consegue observar com nitidez as marcas de praia com olho nu ou microscopia óptica ou MEB com baixo aumento. Mas as estrias de fadiga com 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, que seja, você quase sempre consegue observar. Então, eu acho que não é tão difícil assim diferenciar. Claro que você vai ter... e também depende da corrosão fadiga, digamos assim, qual era o ambiente corrosivo em que aquela peça estava sendo carregada, né? Então, esse ambiente era um ambiente de cloretos, era um ambiente corrosão fragilizado por hidrogênio, ou cloretos, ou sei lá o quê. Você tem que ver qual é o ambiente. Corrosão fadiga não é uma coisa só, né? Você tem vários tipos de corrosão fadiga, que todos eles têm essa característica de conjugar o ataque corrosivo com o carregamento cíclico e o avanço progressivo da fratura. No caso de corrosão sob tensão, você vai ter só a trinca intergranular e você não vai ter esse aspecto de carregamento cíclico e avanço progressivo da trinca. Tá? Então, basicamente, essa seria a maior diferença entre os dois casos. Bem, continuando aqui, sobre a próxima pergunta, né, agora do Sérgio, também, sobre a questão de transgranular ou intergranular. Né? Ele perguntou o seguinte, existe um padrão para fraturas por fragilidade do revenido, né, transgranular ou intergranular? Né? Acredito que o Sérgio ele deve trabalhar com tratamentos térmicos, né, desse tipo de aço. Então, essa que é a pergunta do Sérgio. Poderia comentar, professor Cássio? Como existe um padrão, né? Assim... É difícil, né? Quer dizer, você aí tem que ver aí que entra a questão do levantamento das informações prévias, né? Do histórico do material, da aplicação. Então, se você tem um material já fragilizado, com certeza você já vai ter uma tendência para fratura frágil transgranular, né? Se, adicionalmente, você tem um ambiente agressivo, né, corrosivo, um aspecto não relacionado com a microestrutura do material, mas sim com o ambiente em que o material estava inserido, aí você vai ter a tendência a ter a fratura intergranular. Então, aí vai depender da conjunção, digamos assim, da preponderância, né, de cada um desses fatores, né? Então, às vezes, você tem um ambiente agressivo, mas não era tão agressivo assim, não era, né, não é nenhuma coisa absurda. E aí a questão da microestrutura desfavorável prevalece. Por outro lado, se a microestrutura não estava tão ruim assim, e o ambiente era altamente agressivo, aí então, com certeza, vai prevalecer a fratura intergranular. Então, vai depender do balanço entre essas duas condições, basicamente. Bem, temos aqui mais uma última pergunta, né? Porque o que acontece? Eu separei as perguntas para serem um pouco mais amplas, para abordarem mais assuntos. Né? Algumas perguntas eles são recorrentes ao Titanic e ao World Trade Center, né? Então, isso é uma discussão que já vimos que vai estender um pouco aqui. Algumas das perguntas sobre esse aspecto vão ficar para serem enviadas posteriormente, né? Então, a última pergunta aqui é enviada pelo Daniel de Paula. Na realidade, ele quer um pequeno spoiler do livro, né? No que diz respeito à fadiga térmica, né? Ele pergunta o seguinte: é possível comentar o que encontrarei no livro a respeito do assunto fadiga térmica? É possível comentar o quê? O que ele vai encontrar no livro sobre fadiga térmica? Tá. Eu abordo essa questão da fadiga, até porque eu falo que fadiga não é só a fadiga mecânica propriamente dita, né? Então, você tem o fretting, que é a fadiga com desgaste, né, com atrito, e também você tem a fadiga térmica, né? E aí, realmente, eu não coloquei na apresentação, porque você vê, eu já terminei assim, em cima do laço, né? Faltando 5 minutos, e meio que
fui rápido, né? Não demorei muito em cada slide. Então, se eu colocasse mais detalhes do livro, aí eu com certeza ia estourar o tempo. Então, eu não pude colocar alguns, por falta de tempo mesmo, né? Assim, para não estourar o tempo. E fadiga térmica foi um dos pontos que eu abordo no livro, mas que eu não coloquei na apresentação, né? Mas eu coloco, inclusive tem um artigo que eu apresentei que fala sobre a fadiga térmica, né? E eu abordo outros casos, assim, mas realmente não é assim muito extenso. Se você pensar assim, não vai ter 20 páginas sobre fadiga térmica, não. Eu não estou aqui com o livro agora assim aberto para ver, mas assim, eu coloco fadiga térmica, explico do que se trata, explico que fadiga térmica não é deterioração em alta temperatura por si só, né? Que você tem a questão das tensões e da temperatura ao mesmo tempo, atuando ao mesmo tempo. Então, isso eu abordo, eu coloco imagens para descrever essa fadiga térmica, mas não fico muito tempo assim, não, porque é um caso realmente muito específico, né? Então, é o tipo de coisa que você vai ver, sei lá, uma caldeira, numa turbina de avião a jato, sei lá, esse tipo de coisa que você vai, de tipo de aplicação, que você vai encontrar. Então, não é o dia a dia, né? É uma coisa bastante específica. E quando eu escrevi o livro, eu tentei ser o mais, digamos assim, focar mais no que é mais o dia a dia das pessoas, né? O que é mais encontrado, né? A gente tem que ter algum critério, né? Não dá para... outro assunto que eu abordo, pouquinho também, assim, não muito, é fluência. Então, também não coloquei na apresentação fluência pelos mesmos motivos, que é um assunto muito específico, e eu não tinha tempo de mostrar todos os assuntos do livro, mas eu abordo um pouquinho sobre fluência, mas muito pouco também. Fluência eu acho que eu não coloco nem imagem, mas fadiga térmica eu coloco algumas imagens, que eu me lembro, assim, de cabeça. Não estou com o livro aberto aqui, mas pelo que eu me lembro, sim. Mas não estende muito, não tem muitas e muitas informações, não. Mas, eventualmente, assim, é o tipo de coisa que a gente pode tentar encontrar mais informações, né? Eu estou sendo bastante sincero e bastante honesto. É isso. Muito bem. Então, devido ao horário, né, vamos terminar aqui a sessão de perguntas, né? Eu agradeço aqui as pessoas que mandaram as perguntas, né? Algumas perguntas, né? Como eu comentei, algumas perguntas sobre o World Trade Center, o Titanic, deixamos para depois, porque isso seria um assunto que iria realmente até precisar de um webinar sobre cada um desses temas aí, com certeza, né? E ia render tranquilamente uma conversa longa sobre isso. Mas umas 2 perguntas foram enviadas aqui por último, nós vamos ter que deixar para o professor responder pela internet mesmo, tá? Para finalizar aqui minha participação, né, agradeço mais uma vez a BM pelo convite, né? É um prazer poder estar presente aqui no lançamento de uma obra que é tão relevante que é o nosso cenário, né? Nós atuamos nessa área, a gente precisa realmente termos informações relevantes e de referência nisso, né? Não importa se dentro da universidade, em curso de pós-graduação, em engenharia de confiabilidade, ou na área industrial, na área de atuação direta, né? No chão de fábrica, é importante nós termos sempre fontes de referência fidedignas, né? E inclusive acessíveis, né? Então, tanto pela linguagem como também pela forma de abordagem. Tá? Então, agradeço a todos, né? Aqui a presença, né? E me despeço aqui, né? Encerro minha participação aqui no webinar. Obrigado a todos, né? E até breve. Agora fica a Paula, né, com a palavra aqui. Perdão, o professor Castro fica com a palavra agora. Né? Tá, obrigado. Bom, eu queria agradecer a todos aqui que estão aqui presentes virtualmente, né, digamos assim, né? O pessoal da ABM que me deu um amparo total, ajuda total, todos vocês da ABM, eu só posso agradecer muito. Queria agradecer a minha diretora Ieda aqui do INT, que também me deu apoio, o pessoal aqui do INT que deu muito apoio também. Queria agradecer ao Billy, que teve uma participação muito importante, assim, fez colocações muito importantes, né, sobre o livro e tal. E, assim, queria, então, agradecer mesmo de todo o fundo do coração a vocês todos. Para mim foi uma tarde assim maravilhosa, foi muito bacana. E eu queria agradecer também as pessoas que assistiram, que perguntaram. Eu não sei se eu consegui satisfazer todas as perguntas, ou pelo menos eu tentei, né? Assim, eu sempre brinco com a minha filha, que ela tem 14 anos, e ela fica achando que eu sou o oráculo da sabedoria universal, mas eu não sou.
tem algumas coisas que eu não sei. E até de metalurgia mesmo tem muita coisa que eu não sei. Então, assim, a gente tem limitações e a gente tem que entender um pouquinho que a gente tem limitações, né? E às vezes, assim, fico com receio de decepcionar, né? Pô, mas o cara que entende, que escreveu o livro, não sei o quê, mas, sei lá, assim, a gente tenta fazer o melhor. É isso, tá? Obrigada, professor. Obrigada, o Vili também. Obrigada às equipes da Blucher e da ABM. Ah, da Blucher, esqueci da Blucher. Sim, a sim. Blucher também teve uma participação importante ao longo da edição do livro, diagramação, vocês foram maravilhosos. Desculpe não ter falado, tá? Me desculpe, Paula, por ter cortado. Imagina. Queria agradecer muito a Blucher também, tá? É isso. Com certeza. Então, né, porque essas equipes trabalharam nos bastidores para que esse evento acontecesse sem contratempos e foi muito bom. Muito obrigada. Gente, o livro já está à venda nas versões impressa e digital e pode ser adquirido no site da editora Blucher. Lembrando que os associados à ABM têm 30% de desconto em todo o catálogo, seja da Blucher ou da associação. Os participantes desse webinar que não são associados à ABM podem utilizar o cupom que foi divulgado no chat e terão 20% de desconto no título, ok? Esse cupom é válido até o dia 25 de outubro. A gravação deste webinar vai estar disponível em nosso canal no YouTube, ABM TV, onde você também pode ver muitos outros conteúdos interessantes. No nosso site, você pode se informar sobre os próximos webinars, cursos e eventos, abmbrasil.com.br. Agora eu convido o presidente executivo da ABM, Horacídio Leal Barbosa Filho, para fazer o encerramento. Boa tarde, Leal. Cássio Barbosa, muito obrigado pela sua obra. Realmente, você está falando aí, a gente está sempre aprendendo, eu principalmente estou sempre aprendendo, não é? E vou ter oportunidade, eu não sei se eu vou ler todo o livro, se vou entender todo o seu livro, mas eu vou me esforçar, tá certo? Em breve eu estarei fazendo isso aqui. Eu queria começar fazendo alguns agradecimentos, né? Claro, a você, principalmente, ao INT ter disponibilizado, você ter escrito isso aqui. E interessante, para quem não sabe, o Cássio trabalha no INT e o INT esse ano está fazendo 100 anos de existência, tá certo? Que é um fator importante. E a diretora da regional nossa do Rio de Janeiro é a diretora do INT, a doutora Ieda Caminha, né? Que eu agradeço também a ela a oportunidade de você estar se inscrevendo nesse livro. A equipe da ABM, obviamente que a gente trabalha nos bastidores, não aparece muito, mas as coisas estão acontecendo, não é verdade? E essa parceria, você está sendo um dos precursores dessa parceria de lançamento do livro, da parceria há pouco tempo com a editora Blucher, né? Que é a nossa parceira há muitos anos, e agora nós temos uma parceria maior que eles estão fazendo a venda dos nossos livros. Então, com os descontos que a Paula citou aqui para os nossos associados, por quem está participando do webinar. Falando do webinar, nós começamos o webinar com 69 pessoas participando, e eu acho que é um número bastante significativo, e também relevante o número de perguntas e que ainda ficaram para você responder. Então, isso aí acho que mostrou o interesse de todo o grupo que participou aqui hoje, do nosso webinar aqui. Eu congratulo vocês todos, agradeço a Paula pelo apoio também aí, fazendo parte da nossa equipe, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar perguntas que o Cássio certamente vai responder para vocês. Eu estou curioso para ver também esse vídeo aí do World Trade Center, que eu não me lembro na época de ter visto, né? E eu acho que vai ser bastante interessante. E essas histórias que a gente estuda de Titanic, do World Trade Center e outros mais que tem por aí, eu acho que o seu livro vai ajudar muitas pessoas a entenderem as causas dos acontecidos, né? E prevenir para evitar causas desse tipo aqui. Eu acho que isso aí é uma coisa importante. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês todos, a equipe toda, os participantes que estão aqui. O Vili, né? Eu não posso deixar de falar do Vili. O Vili é parceiro nosso já há muitos anos, né? Começou, era parceiro, ele era assistente lá do professor Godefroy na UFOP, veio para trabalhar na COSIPA,
e foi nosso parceiro, e desde o início aqui na ABM ele está conosco. É muito importante, fiquei feliz dele estar fazendo parte do seu livro também. Então, eu agradeço a vocês todos, em nome da associação toda, nós agradecemos. Muito obrigado. Parabéns.